Oi, gente, boa tarde. Nossa, que honra ter como host, né, a Simara. E essa frase que já chegou impactando também. Bom, meu nome é Celina Leila Coelho. Deixa eu compartilhar a minha apresentação aqui com vocês, né? Pronto. Eu sou uma mulher cis, parda, afro-amazônida, com cabelos cacheados na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa azul marinho, um colar colorido, e atrás de mim tem uma parede verde, um guarda-roupa preto, uma rede que não pode faltar, e uns quadros na parede. Aqui na Totox eu sou designer pesquisadora. Eu nasci e moro atualmente em Belém do Pará, que é a capital do estado, cidade essa que antes da invasão portuguesa se chamava Mairi, um território tupinambá densamente povoado. E eu gosto sempre de delimitar de onde eu venho e estou hoje, porque isso influencia diretamente na forma que eu trabalho e me comunico. E por ter crescido numa capital amazônica, por si só, já me dá uma visão de Amazônia bem diferente de quem vive no interior, em outras capitais, quilombos ou aldeias. Por que essa delimitação de onde eu falo é importante? Porque eu represento apenas uma pequena parte de um vasto universo que é a Amazônia, composto por pessoas, plantas, animais, rios, formando um amplo ecossistema. E tal qual a floresta, precisamos ser diversos para continuarmos sendo abundantes, tanto em biodiversidade quanto em pensamento e modo de vida. Como não estamos isolados do Brasil e do planeta, eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar a todos que pesquisem um pouco sobre como nós, amazônidas, já estamos sofrendo com a emergência climática, queimadas, o ar irrespirável em Manaus. Essas catástrofes podem estar começando por aqui, mas logo vão impactar o mundo inteiro também, e já estão impactando. Então, proteger a Amazônia é uma luta de todas nós. Mas, voltando ao nosso encontro de hoje, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para todas o que é tecnologia. Quando que vocês pensam em tecnologia, quais são os primeiros exemplos que vêm na cabeça de vocês? Podem ir escrevendo aqui os exemplos, não tem resposta certa ou errada, não estou aqui para reprovar ninguém. E eu já fiz essa pergunta em outras palestras, e as respostas variam entre robôs, computadores, celulares, inteligência artificial. Porém, o próprio conceito de tecnologia é muito mais amplo do que essas ferramentas. A origem da palavra grega vem de técnica, que significa técnica, arte ou ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Portanto, seria o estudo da técnica, da arte, da metodologia ou do ofício. Agora que a gente ampliou um pouco mais o nosso repertório sobre o que é tecnologia, eu trago um outro exemplo um pouco fora do contexto desse nosso evento, para nos aquecer para essa conversa, que é o Matapi. Dando uma breve contextualização, eu sempre fui louca por camarão, amo mesmo, e minha mãe sempre foi apaixonada pela nossa terra. Aqui em casa a gente sempre teve vários acessórios indígenas decorando as paredes, né? E um deles era o Matapi. E essa é uma tecnologia dos povos originários para captura de camarão, e seu design é projetado para pegar camarões adultos, deixando escapar os menores, para que o ecossistema consiga se recompor e não haja escassez do alimento na região. O que mais me fascinava nessa dinâmica era que essa tecnologia não é projetada somente para a captura do alimento, mas também para o equilíbrio do ecossistema. E aí eu pergunto para vocês, quantas tecnologias atuais já nascem com esse olhar em seu DNA? Se vocês lembrarem, quiserem compartilhar aqui, fiquem à vontade com o chat também. E a partir desse questionamento, um dia eu me deparei com o conceito de cosmotécnica. E aqui a gente vai ampliar mais ainda o nosso conceito de tecnologia, para além do que achamos que seja a tecnologia ocidental, para agora investigar como a cultura, o modo de vida e os valores de uma sociedade influenciam nas tecnologias que são desenvolvidas e como essas tecnologias também constroem novas formas dessas sociedades se reorganizarem. A gente tende a acreditar, enquanto senso comum, que a nossa forma de fazer tecnologia eurocêntrica ela é universal e, portanto, um parâmetro para olhar outras sociedades e tempos. Porém, temos hoje alguns filósofos e pensadores que estão subvertendo essa lógica, não só na tecnologia em si, mas quando se pensa na organização do conhecimento de uma forma geral. Alguns exemplos que eu trago aqui para vocês são o Aníbal Quijano, que é peruano, Aimé Césaire, martinicano,
Catherine Walsh, que é estadunidense radicada no Equador, a Spivak, que é indiana, o Ailton Krenak e o Tavi Kopenawa, que são ameríndios brasileiros, para citar alguns, que vão estudar, entender e explicar como nós, enquanto sociedades plurais, podemos nos diferenciar da colonialidade, que é a fundação dessa nossa sociedade moderna e foi a causa da subjugação de diversos povos, para a gente entender como coexistir e habitar nesse nosso mundo. Ano passado, a gente promoveu aqui na TOTOX uma oficina de filosofia da tecnologia com o professor Dr. José Antônio Magalhães. Inclusive, eu super recomendo que sigam eles nas redes sociais. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal mandar no chat para vocês. Nessa oficina, né, a gente se aprofundou em vários assuntos, mas em especial no Yuki Hui, que é um filósofo chinês, que vai pensar mais especificamente sobre como a cultura não parece ser algo separado das ferramentas ou da técnica. A técnica, né, não é algo independente, mas ao contrário, ela é sempre uma união de ferramentas com a cultura e a cosmovisão de uma sociedade. Ele, então, cunhou o termo cosmotécnica para estudar a tecnologia sobre esse prisma. E aí, só para dar um disclaimer aqui, quando a gente fala de cosmovisão, nesse contexto, a gente entende como uma visão de mundo, e que ela pode abordar 6 aspectos, que são como uma determinada sociedade explica o mundo à sua volta, sua relação com o tempo, passado, presente e futuro, suas questões éticas, sua forma de agir, forma de organizar seu conhecimento e forma de construir seu conhecimento. E aí, partindo do pressuposto dos estudos decoloniais de que a nossa sociedade ocidental não é um padrão universal e nem detém a única fórmula de fazer tecnologia, vamos para a próxima etapa dessa nossa jornada aqui, que é analisar a ficção científica que produzimos e o que ela pode dizer sobre como a nossa sociedade se relaciona com a tecnologia e o futuro. Lembrem agora dos últimos filmes ou séries sobre o futuro que vocês viram. Quantas pessoas negras ou indígenas tinham? Quantas delas tinham papel central na trama? Quantas histórias dessas não envolviam a asfixia da natureza, revolução das máquinas ou fuga do planeta Terra? E aí eu pergunto, que futuro é esse que estamos vislumbrando para nós? Que, inevitavelmente, a Terra vai ficar cada vez mais insustentável para se viver? Que pessoas negras, povos originários e outras etnias vão deixar de existir? E que a tecnologia vai ser nossa única salvação ou maldição? E aí, em contraponto a essa hegemonia hollywoodiana, eu gostaria de apresentar a vocês 2 movimentos que expandem essa nossa relação com o futuro. O primeiro, que é o afrofuturismo, que é um termo, um guarda-chuva, digamos assim, utilizado para abarcar imagens de ficção científica, temas futuristas e inovação tecnológica na diáspora africana. E, para mim, o melhor exemplo é o livro Kindred, Laços de Sangue, da autora Octavia Butler. Essa autora, ela é considerada a mãe do afrofuturismo. E aí, a história do Kindred é sobre uma mulher negra estadunidense nos anos 80, que, a partir da sala de sua casa, sem explicação ou controle, de repente se vê no século XIX, os Estados Unidos pré-guerra civil. E aí, nesse livro, para além de como foi que se deu a volta do passado, e maquinários e etc., é muito mais sobre uma reflexão dos impactos de uma história escravagista pode ter em uma família, no país, e como seus ecos do passado influenciam a vida de pessoas afrodescendentes nos dias atuais. Já o futurismo indígena vai girar em torno do tempo de 3 formas indissociáveis. O primeiro é honrar o passado, viver plenamente no presente, para representar o futuro para as próximas gerações, focando no bem viver. E se nessa visão de passado, presente e futuro se entrelaçando, já estivermos vivendo o apocalipse? Não em questão do final da Terra, mas em questão de fim da humanidade. Partindo dessa lógica, o futurismo indígena pode se manifestar na ação intencional de um povo para a regeneração de um local, para voltar a ser o que era antes da colonização, pode se manifestar nas artes ou até mesmo no ativismo. Um exemplo é o livro do nosso mais novo integrante da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, O Futuro é Ancestral, onde ele traz vários questionamentos, e entre eles, o como podemos deixar a floresta voltar a morar em nós, em nossas casas e em nosso cotidiano. Como é que a gente recria o nosso vínculo de amor pela natureza
e deixamos de pensar o mundo a partir de uma lógica de utilidade. Fica o questionamento aí para vocês. E super recomendo o livro. E aí, por que então que foi importante trazer esses novos olhares sobre tecnologia para só então falarmos sobre a questão de diversidade hoje? Bom, globalmente estamos passando de uma linha de uma grande tragédia climática. Nós não podemos achar que a forma com a qual nos relacionamos e construímos tecnologia vai nos salvar. E, principalmente, a tecnologia ocidental não dá conta de todos os desafios complexos que estamos vivendo. Precisamos de pessoas diversas, com espaço e respeito por suas cosmovisões e cosmotécnicas, para que possamos ter soluções que realmente sejam integradas com a tecnologia, respeitem valores que, como sociedade, queremos construir e regenerem a nossa natureza. E, para isso, teremos que nos debruçar em temas difíceis, como emergência climática, pandemias, fome, refugiados, questões essas que não têm soluções fáceis e muito menos dependem de milagre tecnológico, se quisermos superar nossos desafios contemporâneos. E nós temos muita pressa. Eu trouxe aqui alguns dados do Censo da Sociedade Brasileira de Computação de 2021, onde no Brasil todo foi levantado que 32 mil pessoas se formaram na área de tecnologia, no Brasil inteiro. Dessas, apenas 1.310 eram da região norte, das quais apenas 244 eram mulheres. Esse é apenas um recorte do qual eu faço parte, mas que pode ser transbordado para outras áreas e atuação em tecnologia. A gente precisa ter acesso e estar nos lugares de fazer tecnologia. E precisamos fazer isso tendo a nossa essência respeitada, com a possibilidade de continuarmos fiéis às particularidades de nossas visões de mundo. Desde 2015, trazendo um exemplo aqui da ThoughtWorks, nós temos o Enegrecer a Tecnologia, que é um movimento de ThoughtWorkers para a criação de programas, ações voltadas para capacitação e recrutamento expresso de pessoas negras e pardas, além do letramento racial interno. Em 2015 para cá, no último censo que a gente levantou interno, em agosto de 2022, nós tínhamos 39% de pessoas negras, das quais 30,7% eram pessoas negras em cargos de liderança. Então, a gente tem tido um grande avanço em relação a essas questões. Outros exemplos de ações afirmativas são o Programa de Estágio de 2023, que além de ser focado em recorte de raça e gênero, também tivemos metas territoriais para conseguirmos alcançar pessoas de todo o território brasileiro. Ano passado, teve o evento Força Afro-Indígena Norte e Nordeste, com foco em identificar profissionais de TI na região e divulgar carreiras em tecnologia. E, além disso, nós fomos pioneiras globalmente, dentro da companhia, na criação da TWU Brasil, um programa para pessoas em início de carreira em tecnologia, focado em pessoas negras, pardas e indígenas, onde não foi exigido inglês, que é uma habilidade que muitas vezes é o principal obstáculo para que muitas pessoas entrem na área. E, para finalizar esse momento com vocês, eu trago esse provérbio africano que diz: nós somos o sonho de nossos ancestrais. Nós somos o sonho de nossos ancestrais. Para mim, e muitos de meus colegas que integram alguma minoria na tecnologia, estarmos trabalhando em uma consultoria de software, às vezes parece uma história afrofuturista por si só. Imagine se isso seria possível apenas 50 anos atrás. Mas, para termos pensamentos, ferramentas e técnicas diversas, nós precisamos estar nesses lugares de tecnologia como fazedores e também como tomadores de decisão. E agora, nós, pergunto para vocês, enquanto ancestrais do futuro, quais são os sonhos que estamos construindo? Muito obrigada.